Apenas 1/3 dos pacientes com diabetes que apresentam patologias mentais associadas recebem diagnóstico e tratamento dos seus quadros mentais. Meu nome é Françoise Câncio, por isso que o nome do meu filho é Lucas, tá? Então, emoções, estresse e a pressão de cuidar. Eu queria falar um pouquinho das doenças mentais associadas ao diabetes e depois entrar um pouquinho na questão do compreender a aceitação. Os indivíduos com quadro de diabetes tipo 1 ou tipo 2 estão em maior risco para desenvolver depressão, ansiedade e transtorno alimentar. Depressão. As taxas de depressão entre os indivíduos com diabetes, seja o tipo 1 ou tipo 2, são 2 vezes mais frequentes do que na população em geral. Então, se a gente sair daqui hoje com esse dado, pensando que quem tem diabetes, que está do nosso lado, tem uma chance de ter algum comprometimento de saúde mental, seja depressão, seja ansiedade, a gente já está dando um passo. Só para ilustrar, o diabetes aumenta a chance de depressão, e alguns artigos mostram que varia entre 20% e 30%, e a própria depressão aumenta a chance de diabetes. Aqui falando um pouquinho da compreensão da base biológica da relação entre a depressão e o diabetes, se o diabetes gera depressão e depressão gera diabetes, e os estudos têm demonstrado que a gente tem esse mecanismo bilateral, um gerando o outro. As evidências de que a depressão e o diabetes tipo 2 possam ter a mesma origem biológica, a desregulação do eixo hipotálamo-hipófise adrenal, o aumento da atividade da imunidade inata e o aumento da resposta inflamatória mediada por citocina. Resistência insulínica, a gente vai gerar, doença cardiovascular, depressão. Então, talvez a mesma base fisiopatológica. Bom, o que a gente está falando de depressão, né? Essa depressão que a gente fala, na verdade, a psiquiatria chama de transtorno depressivo maior, que é o que a gente chama de depressão. E a angústia do diabetes já está bem estabelecido de que ela pode gerar depressão. Eu trouxe um pouco das exigências, né? A gente está pensando, logo quando o paciente com diabetes tipo 1, que ele tem grandes exigências alimentares, a questão da atividade física, o paciente diabetes tipo 2, a questão do comportamento de autogestão, ele se sente sobrecarregado. E isso pode gerar ansiedade e isso pode gerar depressão. A preocupação, né? Preocupação com o futuro, o medo das complicações graves e a história de estar verificando, né, os níveis de glicemia, isso no início pode gerar também a questão da ansiedade e da depressão. Da verificação da glicemia, né? Ótimo, melhor ainda. Ela estava até comentando a história de que você tem uma sensação de que você acha que você compreendeu e aceitou, aí lá na frente vem uma outra situação e você fala, opa, isso aqui não estou aceitando direito ainda, né? Então, a gente pode estar culpado pela questão da gerência da doença, pela alimentação desordenada, e até pelos próprios exames, né? Uma glicada alterada, a própria glicemia capilar. Distúrbio de ansiedade eu não vou diferenciar aqui, ele também, pelos mesmos fatores, a questão, tanto os fatores da culpa, da preocupação do futuro, medo, transtorno alimentar. Queria trazer esse dado para vocês. Mulheres com diabetes tipo 1, em relação às mulheres que não têm diabetes, têm um risco de quase 2 vezes maior de apresentar um transtorno alimentar. Que transtorno alimentar? Compulsão alimentar, purgação calórica, isso é comum mais nas adolescentes, que elas querem, às vezes, perder um peso ou controlar a doença com uma baixa ingestão, e aí elas acabam adaptando também a questão da insulina. Comportamento alimentar desordenado, a gente tem alguns novos conceitos na psiquiatria, um deles é o food addiction, mas eu não vou adentrar aqui não, mas seria um comportamento de adicção por comida. E isso é uma coisa que já está começando a ser interligada tanto à obesidade e diabetes tipo 2. Eu coloquei a questão das nuvens, né? Vamos ficar um pouquinho nas nuvens. Porque, de acordo com os padrões de atendimento atuais da ADA, da American Diabetes Association, os pacientes com diagnóstico de diabetes devem receber cuidados de uma equipe com médico, assistente do médico, nos Estados Unidos tem assistente do médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, nutricionista, farmacêutico e profissional de saúde mental, e todos estes com experiência em diabetes. A gente está nas nuvens. Mas vamos pensar um pouquinho nas nuvens, né? Sonhar faz parte também. Vamos continuar nas nuvens. De acordo com a ADA, né, com a American Diabetes Association, os pacientes com diabetes devem ser rotineiramente rastreados. Quanto? Problemas psicoemocionais, depressão, ansiedade, distúrbio alimentar e comprometimento cognitivo. Mas, na verdade, até nos Estados Unidos,
poucas clínicas apresentam suporte para o atendimento de saúde mental associado ao paciente que tem diabetes, ou a referência, né, para a saúde mental. Esse é um outro dado que eu gostaria que a gente também fosse para casa hoje refletindo sobre isso. Apenas 1/3 dos pacientes com diabetes que apresentam patologias mentais associadas recebem diagnóstico e tratamento dos seus quadros mentais. Então, opa, vamos ligar o alerta. Eu sou educadora física, eu sou médica, eu sou psicóloga, eu sou nutricionista, eu sou familiar de um paciente diabético. Eu tenho que estar ligado. Será que esse paciente, será que esse meu filho, será que esse meu parente, será que esse meu cliente não tem nenhum critério para ansiedade, não tem nenhum critério para depressão? Né? Não estou falando que você, sem ser profissional de saúde, tem que chegar a esse diagnóstico, mas suspeitar, avaliar como é que essa pessoa está se portando, de onde está vindo essa revolta, de onde está vindo essa falta de aderência. Então, a gente sair com esse dado de que 1/3 dos pacientes não são diagnosticados ou não são acompanhados em relação às questões mentais, isso é muito importante.